Graça e paz, família. A Bíblia. Diversas formas de ler a Bíblia. Literal, figurado, simbólica, profética. E a principal delas, olhando para Jesus. Procurando ver Jesus em cada livro. Se possível, em cada texto, em cada passagem, em cada personagem. A gente pode ver menções a Jesus. Algumas diretamente, algumas indiretamente. Mas o importante é que João falou assim uma certa vez. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. Outra hora, outro autor disse, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E inúmeras vezes o próprio Jesus fala que ele é o pão da vida, o pão que nos alimenta. Sabemos que ele estava fazendo menção da palavra. Ele também fala que ele é a verdade, ele é a vida, é o pão que alimenta, é a palavra de Deus. Diversas formas, diversas passagens, ele mesmo faz menção a ele ser a palavra. Ele se revela. Estamos em Juízes, então podemos ver Jesus em Juízes. O enigma que Sansão propôs aos 30 homens, dizendo-lhes que se eles descobrissem o enigma, se eles conseguissem desvendar o enigma, eles ganhariam vestes festivas. Vestes festivas. Vestes apropriadas para a festa, sem as quais eles não poderiam ir para uma festa. Aí me faz lembrar de uma passagem que Jesus conta uma parábola falando das bodas do cordeiro. As bodas do cordeiro. Em Mateus capítulo 22, versículo do 11 ao 13, me acompanha. Do 11 ao 13, olha como é que está escrito. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Esse homem não estava com as vestes apropriadas para as núpcias, para as bodas do cordeiro, para aquele evento, para aquela festa de casamento. Não estava com a veste apropriada. E perguntou-lhe o Senhor, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Como entraste aqui sem veste nupcial? É uma referência ao céu. É uma referência ao paraíso. É uma referência àquele grande dia. Como entraste aqui sem veste nupcial? Ele emudeceu, ele ficou mudo. Não tinha palavras, não tinha como dizer alguma coisa. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, não pôde entrar na festa, não pôde ficar na festa, não pode entrar no céu. Aquele que não tiver vestido apropriadamente não poderá entrar no céu. Então aqueles homens a quem Sansão propôs o enigma, era necessário que eles descobrissem o enigma. Agora vamos ver que enigma é esse. Juízes capítulo 14, versículo 14. Olha o enigma. Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Eles demoraram perto de vencer o prazo e eles não sabiam responder o enigma. Não sabiam, não compreendiam. Eles tiveram que apelar para a noiva de Sansão. Eles ameaçaram a noiva de Sansão para que ela, de alguma forma, persuadisse Sansão. Sansão desse a resposta a ela e ela desse a resposta a eles, aos 30 homens, para que eles pudessem desvendar o enigma. Então aconteceu que eles puderam desvendar o enigma. Olha o que eles disseram. Que coisa há mais doce do que o mel? E mais forte do que o leão? Que coisa? A resposta era essa. Sansão estava se referindo ao leão, que o leão morto, dele saiu mel, saiu doçura. O leão é aquele que mata, não aquele que morre. O leão é o predador, não a presa. Jesus é o nosso Senhor e ele morreu no nosso lugar. Ele é o Senhor, não o servo, mas ele se fez servo. Ele é o dono da vida, mas ele morreu por nós. E graças à morte dele,
a gente pode ter vida eterna. Graças ao entendimento disso, graças à compreensão do que Jesus fez, a gente pode ter vida eterna. Essa é a charada. Assim como os homens precisavam entender que do leão saiu doçura, a gente tem que entender de Jesus saiu vida eterna, saiu gozo para a gente, saiu felicidade. Viu a menção do que come? Olha só como é que Sansão propôs. Do comedor saiu comida, ou seja, do predador ele virou presa. E do forte saiu doçura, ele era forte. Da morte dele saiu alimento, o leão morto, do qual ele tirou o mel para comer. Jesus morreu no nosso lugar. Jesus é chamado do leão da tribo de Judá. Ele morreu no nosso lugar para que a gente pudesse ter vida. Esse é o enigma. Essa é a menção de Jesus em Juízes, justamente no texto onde Sansão propõe o enigma. Se você compreendeu o que Jesus fez por você, você passa a ter veste nupcial. Você passa a ter veste apropriada para aquele grande dia. Não ser rejeitado. Não ser expulso do céu. Para você poder gozar daquela grande festa. Poder desfrutar, poder entrar naquela festa. Aquela festa que nos aguarda. Que possamos permanecer firmes. E naquele grande dia estar devidamente trajado. Um traje de santidade. Um traje que evita o pecado. Um traje que não se corrompe. Grande abraço, fica com Deus e até o próximo.